Você acha que está comendo algo seguro, mas alguns produtos comuns escondem ingredientes assustadores. Descubra os 20 alimentos que vão te fazer repensar sua próxima compra. Número 1. Saladas prontas em embalagens, lavadas, seladas e prontas para comer. As saladas de folhas vendidas em embalagens plásticas parecem ser uma escolha prática e saudável. Mas o que vem escondido por trás daquele plástico crocante pode te deixar de boca aberta. Essas folhas verdes não passam apenas por uma lavagem comum com água. Na verdade, em grande parte dos casos, elas são lavadas em uma solução de cloro. Sim, o mesmo tipo de produto químico usado para desinfetar piscinas. Embora o cloro ajude a eliminar bactérias e prolongue a validade do produto, ele também pode deixar resíduos, mesmo que em pequenas quantidades. Especialistas em saúde já alertaram que esses resíduos podem causar irritações no sistema digestivo, especialmente em pessoas mais sensíveis. E não para por aí. Para manter as folhas com aquela aparência fresca e crocante por mais tempo, os produtores utilizam uma técnica chamada embalagem com atmosfera modificada. Isso significa que o ar dentro da embalagem é substituído por gases como nitrogênio, enquanto o oxigênio é removido. O objetivo é retardar o envelhecimento do alimento, mas esse processo também pode enganar visualmente, dando uma falsa sensação de frescor. Estudos em segurança alimentar mostraram que certas bactérias perigosas, como a Listeria monocytogenes, conseguem sobreviver dentro dessas embalagens lacradas, principalmente se forem armazenadas por tempo demais ou mantidas fora da refrigeração ideal. Ou seja, aquele mix de folhas verdes que parece tão saudável pode ser, na verdade, um prato cheio para problemas. Número 2. Almôndegas congeladas e processadas. Achou que a salada de pacote era preocupante? Espere até descobrir o que realmente tem dentro das almôndegas congeladas que você guarda no freezer. Muitas dessas bolinhas de carne são feitas com o que se chama de carne mecanicamente separada. Uma massa pastosa obtida ao se espremer com alta pressão os últimos resíduos de carne grudados nos ossos dos animais. Essa base de carne é então misturada com proteínas vegetais, geralmente de soja, além de pão ralado, e uma série de agentes químicos que funcionam como cola para manter tudo unido. Como o sabor dessa mistura não é nada atrativo por si só, os fabricantes apelam para uma combinação pesada de sal, temperos artificiais e conservantes sintéticos para dar um gosto que pareça apetitoso. As versões mais baratas vão ainda mais longe. Muitas delas contêm menos de 100% de carne de verdade, substituindo parte do conteúdo por amidos industrializados, emulsificantes e aditivos criados para baratear a produção e aumentar a durabilidade. Então, por mais prático que pareça esquentar umas almôndegas congeladas para o jantar, o que você está colocando na sua panela é uma mistura processada de restos industriais, recheios de laboratório e engenharia alimentar. Com cara de comida caseira, mas alma de fábrica. Número 3. Macarrão com queijo de caixinha. Se você cresceu comendo macarrão com queijo daqueles vendidos em caixinha, talvez seja melhor se preparar. Essa lembrança da infância pode virar um pesadelo depois que você descobrir o que realmente está naquele pó laranja. O que parece ser um simples pacotinho de queijo em pó, na verdade. É um coquetel de sabores artificiais, espessantes, emulsificantes e corantes sintéticos como o amarelo número 5 e o amarelo número 6, ambos derivados do petróleo. Eles são usados para simular a cor e a textura do queijo cheddar verdadeiro. Embora o molho engrosse quando o prato repousa, ele contém pouquíssimos derivados lácteos de verdade. Algumas versões incluem também fosfato de sódio, que ajuda a manter a textura cremosa, e dióxido de silício, usado para evitar que o pó forme grumos. Esses aditivos permitem que o prato seja cozido rapidamente e tenha uma longa vida útil, mas o resultado final está mais próximo de um experimento de laboratório do que de um prato tradicional de macarrão com queijo. Pode ser que a cor neon traga lembranças nostálgicas da infância, mas quando você descobre que aquele tom vibrante vem de químicos industriais, a experiência deixa de ter o mesmo sabor. Número 4. Bolinhos de torradeira. Aqueles bolinhos prontos para torradeira, embalados em papel alumínio e vendidos como café da manhã rápido, são, na verdade, muito mais parecidos com sobremesas ultraprocessadas do que com alimentos nutritivos. Cada unidade é carregada com açúcar refinado, xarope de milho e corantes artificiais, como o vermelho número 40 e o azul número 1.
Esses corantes sintéticos vêm sendo cada vez mais questionados, e países da União Europeia já restringiram seu uso ou exigem alertas nas embalagens devido a possíveis ligações com hiperatividade em crianças. O recheio de fruta normalmente é um gel espesso e açucarado, feito com estabilizantes e aromatizantes artificiais, e que geralmente contém menos de 2% de fruta verdadeira. A massa externa é feita com farinha branca enriquecida, óleos hidrogenados e conservantes químicos que garantem que o produto dure meses nas prateleiras sem estragar. Algumas versões ainda contêm BHT, hidroxitolueno butilado, um conservante proibido em alguns países europeus por suspeitas de efeitos negativos na saúde a longo prazo. Então, quando você achar que está fazendo um lanche rápido e conveniente, saiba que esses bolinhos para torradeira podem estar entre os produtos mais processados que você tem em casa. Número 5. Fatias de queijo americano. O queijo americano, aquele que derrete facilmente e tem aquele tom alaranjado característico, está longe de ser um queijo de verdade. O que muita gente não sabe é que ele é feito a partir de sobras de queijo misturadas com leite em pó, soro de leite, amidos alimentares e sais emulsificantes. Esses ingredientes são triturados, aquecidos e quimicamente processados para criar a textura lisa e o sabor uniforme que muita gente reconhece. A coloração alaranjada não vem de nenhum processo natural de envelhecimento. É resultado de aditivos como o urucum ou corantes sintéticos como o amarelo número 5 e o amarelo número 6. E o mais surpreendente, segundo as normas da Agência Reguladora de Alimentos dos Estados Unidos, esse produto nem pode ser chamado legalmente de queijo. Ele é classificado como produto de queijo processado e pasteurizado, já que não contém quantidade suficiente de ingredientes lácteos para ser considerado queijo de verdade. Ou seja, apesar de derreter bem e combinar com sanduíches, o que você está colocando no pão é um derivado lácteo altamente industrializado, mais próximo da ciência de alimentos do que da tradição da queijaria artesanal. Número 6. Arroz instantâneo com sabor. O arroz instantâneo com sabor parece uma opção prática e até saborosa para quem tem pressa, mas o que vem dentro daqueles pacotinhos é mais fruto de laboratório do que de cozinha. Vamos começar com o sachê de temperos. Ele geralmente está carregado com compostos aromatizantes artificiais, óleos desidratados e sais em pó com alto teor de sódio. O sabor de manteiga ou queijo? Nada de ingredientes reais. Trata-se de uma fórmula química cuidadosamente projetada para simular o gosto e enganar o paladar. Para garantir que o tempero não empelote e permaneça estável por meses, os fabricantes adicionam antiumectantes e conservantes como o dióxido de carbono silício e o antioxidante BHT. Um aditivo que tem sido alvo de críticas e é restrito em alguns países da Europa por possíveis efeitos nocivos à saúde. O arroz em si já vem pré-cozido e desidratado, um processo que reduz drasticamente sua fibra natural e valor nutricional. E se isso não for o bastante para te fazer repensar, um estudo publicado em 2023 na revista Environmental Science and Technology revelou que o arroz instantâneo pode conter até 13 mg de microplásticos por cada 100 gramas de produto seco, o triplo da quantidade encontrada no arroz cozido de forma tradicional. Você costuma verificar a composição do arroz que consome? Talvez esteja na hora de rever esse hábito. Número 7. Xarope de bordo falso. Falemos de xarope. Você pode achar que está derramando uma delícia natural sobre suas panquecas, mas o que sai da maioria dessas garrafinhas compradas em supermercado está longe de ser xarope de bordo de verdade. O que se vende por aí é, na maior parte das vezes, uma mistura industrial baseada em xarope de milho com alta concentração de frutose, enriquecida com aromatizantes artificiais que imitam o gosto do bordo verdadeiro. O tom dourado vem de corante caramelo, e a textura viscosa é obtida com espessantes como goma de celulose. Já o aroma característico é produzido com ésteres sintéticos, compostos químicos elaborados para simular cheiros e sabores naturais. Resultado? Um líquido doce, pegajoso, criado em laboratório, que só lembra vagamente o original. O xarope de milho com alta frutose, ingrediente principal dessa mistura, tem sido associado ao aumento da obesidade, doenças hepáticas e resistência à insulina quando consumido com frequência. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mais de 40% dos adultos norte-americanos já são considerados obesos,
e o consumo excessivo de açúcares adicionados é um dos principais responsáveis. O verdadeiro xarope de bordo vem da seiva de árvores, que é fervida até virar um xarope denso e rico em minerais como manganês e zinco. Mas uma garrafinha pode facilmente ultrapassar os R$ 50, o que explica por que a versão falsa domina as prateleiras. Aquele xarope aparentemente inofensivo pode ter mais em comum com bala derretida do que com algo da natureza. Número 8. Frango enlatado. Pode parecer prático ter frango pronto em lata, mas o que está escondido dentro dessas embalagens é mais preocupante do que parece. Muitas latas de alimentos nos Estados Unidos ainda são revestidas internamente com um tipo de plástico que contém bisfenol A, ou BPA, um composto químico que, segundo diversos estudos recentes, está associado a desequilíbrios hormonais e riscos à saúde a longo prazo. Mesmo que algumas marcas já tenham adotado embalagens sem BPA, uma investigação publicada pela Consumer Reports em 2023 mostrou que várias latas ainda contêm níveis mensuráveis dessa substância ou de suas variantes químicas. O frango em si costuma vir desfiado, parcialmente cozido e mergulhado em um caldo altamente salgado com conservantes. Muitas vezes, ele é feito com cortes de qualidade inferior, partes menos nobres que jamais seriam vendidas frescas. Como esse tipo de produto pode permanecer lacrado por meses, ou até anos, a textura e o sabor são mantidos artificialmente com estabilizantes, não com processos naturais. Em resumo, o frango enlatado pode parecer uma solução rápida para o almoço, mas talvez você esteja pagando esse atalho com a sua saúde. Número 9. Snacks de frutas. Snacks de frutas são, na prática, balas disfarçadas. Vamos direto ao ponto, por trás daquela embalagem colorida que sugere saúde e naturalidade. O que você está mastigando é uma combinação industrial de xarope de milho, corantes artificiais e sabores criados em laboratório. Ao invés de conter fruta de verdade, esses docinhos mastigáveis são compostos quase inteiramente por açúcares e gelatinas. Os corantes vibrantes, vermelho número 40, amarelo número 5 e azul número 1, são derivados do petróleo e têm sido associados a problemas de comportamento em crianças, como hiperatividade. Tanto que muitos desses aditivos já foram banidos ou fortemente regulados na União Europeia e em outros países. O sabor de morango, uva ou maçã também é fake. São ésteres sintéticos que apenas imitam os compostos das frutas verdadeiras. E a textura elástica vem da gelatina, obtida a partir do colágeno animal, algo bem distante da ideia de um lanche natural. Esses produtos podem até ter nomes que sugerem algo saudável, mas no fundo não passam de balas ultraprocessadas com embalagem infantil. Número 10. Ensopado de carne enlatado. Você pode olhar para aquele ensopado de carne enlatado e imaginar uma receita caseira, feita com calma e ingredientes frescos. Mas o que há ali é pura ilusão. A maioria desses produtos usa cortes de carne de qualidade inferior, sobras, pedaços duros e rebarbas que não teriam saída no mercado tradicional. Essas carnes são cozidas por horas para amolecer e ganhar textura, e depois camufladas em um molho espesso, carregado de sal, glutamato monossódico e realçadores de sabor fabricados em laboratório. Um dos ingredientes mais comuns é o corante caramelo, usado para dar aquela aparência escura, como se o prato tivesse sido preparado lentamente. Mas há um detalhe preocupante. Algumas classes desse corante, como as de tipo 3 e tipo 4, podem conter um subproduto chamado 4-metilimidazol, um composto químico que o estado da Califórnia reconheceu como potencialmente cancerígeno. E a lista de ingredientes não para por aí. Os ensopados enlatados costumam ter conservantes como benzoato de sódio e espessantes como goma-guar e amido de milho modificado. Todos esses ingredientes têm uma única função: manter o produto viável por mais tempo na prateleira, não a sua saúde. Número 11. Sanduíches de café da manhã congelados. À primeira vista, os sanduíches de café da manhã congelados parecem ser a definição de praticidade moderna. Basta aquecer e pronto. Mas o que está por trás dessa conveniência é uma construção alimentar altamente industrializada, feita para durar no freezer, e não para oferecer nutrição real. Os ovos usados nesses sanduíches raramente são ovos frescos. Eles são geralmente produzidos a partir de misturas líquidas de ovo, que incluem estabilizantes e emulsificantes para manter a forma e a textura, mesmo após vários ciclos de congelamento e descongelamento.
A salsicha, por sua vez, costuma conter fosfatos, aglutinantes e aromas artificiais desenvolvidos para manter a umidade e evitar que a carne resseque no micro-ondas. Já o pão, longe de ser artesanal, é feito com amidos modificados e condicionadores de massa, ingredientes que evitam que ele fique duro como uma pedra quando aquecido. E em alguns desses produtos aparece um nome pouco conhecido: azodicarbonamida. Esse aditivo, usado para manter a maciez do pão, é proibido em partes da Europa por preocupações com seus efeitos na saúde a longo prazo. De acordo com dados recentes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, muitos desses sanduíches congelados contêm entre 700 e 1.000 miligramas de sódio por porção, o que pode representar até 40% do limite diário recomendado. Já deu uma olhada no que está guardado no seu congelador? Talvez seja a hora de buscar alternativas mais limpas para começar o dia. Número 12. Fatias de peito de peru processado. As fatias de peito de peru que você coloca no sanduíche, aparentemente magras e saudáveis, têm um segredo que muita gente desconhece. Na maioria das vezes, elas não vêm de uma única peça de carne. O que chega até o consumidor é uma mistura processada de partes do peru, combinadas com uma salmoura rica em sal, açúcar e conservantes químicos. Essa mistura é moldada em blocos, aquecida e depois fatiada de maneira uniforme para imitar a aparência de carne natural. Um dos aditivos mais usados nesse processo é o fosfato de sódio, responsável por manter a umidade da carne e prolongar sua vida útil nas prateleiras. No entanto, o consumo frequente desse tipo de fosfato tem sido associado a problemas sérios de saúde. Um estudo publicado em 2023, na revista Nutrients, apontou que níveis elevados de fosfato na alimentação podem causar danos aos rins, aumentar a pressão arterial e endurecer as artérias, elevando o risco de doenças cardiovasculares. Se juntarmos a isso o excesso de sal e açúcar presente nas fatias de peru, temos um produto desenvolvido para durar bastante, mas sem compromisso com a saúde de quem consome. Por trás da aparência magra e prática, o que há é um alimento altamente manipulado. Número 13. Mistura instantânea para molho de queijo. Aquele molho de queijo cremoso que você derrama sobre massas ou vegetais, a versão instantânea dele está muito distante de ser um molho caseiro de verdade. A maioria das misturas instantâneas leva como ingrediente principal a maltodextrina, um tipo de amido altamente processado que funciona como volume. A ele se juntam aromatizantes artificiais de queijo, óleos desidratados e emulsificantes em pó. E quanto ao queijo real? Em muitos casos, ele aparece apenas em traços mínimos, insuficientes para oferecer valor nutricional ou um sabor autêntico. Para dar aquela textura cremosa, os fabricantes utilizam espessantes como goma xantana e goma guar. Já a cor amarelo cheddar vem de corantes artificiais como o amarelo número 6, um corante derivado do petróleo que, por apresentar potenciais riscos à saúde, é restrito ou proibido em algumas regiões da União Europeia. Essas misturas ainda incluem conservantes e estabilizantes químicos que garantem uma validade de meses, ou até anos. Ingredientes como esses jamais estariam em uma cozinha doméstica, mas são essenciais para transformar um pó sem graça em algo que pareça apetitoso. Ou seja, o que parece um molho de queijo é, na verdade, um produto químico disfarçado de comida. Número 14. Purê de batatas em flocos. Tecnicamente, o purê instantâneo começa com batatas de verdade, mas é só aí que a similaridade com o alimento natural termina. As batatas passam por um processo industrial de cozimento e depois são desidratadas de forma intensa, virando flocos ou pequenos grânulos. Durante esse processo, perdem-se a maior parte dos nutrientes naturais e da textura original. Para tentar recuperar a consistência cremosa típica do purê, os fabricantes recorrem a um coquetel de aditivos. Entre eles estão conservantes, intensificadores de sabor e emulsificantes, substâncias que jamais fariam parte de uma receita caseira. Um grupo comum de aditivos encontrados nesses produtos são os mono- e diglicerídeos, gorduras produzidas em laboratório que ajudam a manter a textura macia. Também são adicionados sulfitos, usados para prolongar a vida útil do produto. Mas vale o alerta. Os sulfitos são conhecidos por causar reações alérgicas em pessoas sensíveis, e nos Estados Unidos, seu uso acima de certos limites exige aviso obrigatório na embalagem
conforme exigência da FDA. O resultado é um purê quentinho e aparentemente saboroso, mas que está longe da simplicidade das batatas amassadas na hora. Na prática, você estaria comendo algo que nunca seria feito do zero na sua própria casa. Número 15. Aveia instantânea com sabor. O sachê de aveia saborizada parece um aliado da saúde. Fácil, rápido e com aquele apelo de coração saudável estampado na embalagem. Mas o que há por trás desses pacotes é um alimento bem mais carregado do que parece. Sim, a base é aveia, mas os benefícios nutricionais desaparecem rapidamente diante da quantidade de aditivos. Muitas versões contêm mais açúcar adicionado do que uma barra de chocolate comum. Relatórios de organizações que monitoram alimentos nos Estados Unidos revelaram que marcas populares chegam a conter mais de 12 gramas de açúcar por porção, o que equivale a cerca de 3 colheres de chá. Essa doçura vem principalmente de sólidos de xarope de milho e açúcar refinado. E aquele sabor de maçã, morango ou frutas vermelhas? Normalmente ele não vem da fruta de verdade. É criado com compostos sintéticos e aromatizantes artificiais. Para manter a textura cremosa e garantir que o produto dure muito tempo nas prateleiras, os fabricantes adicionam espessantes e conservantes. Ou seja, apesar de todo o marketing voltado para a saúde, o que há dentro do pacote é uma combinação pré-fabricada de adoçantes, aromatizantes e aditivos que pouco tem a ver com o que se espera de um café da manhã nutritivo. Número 16. Espaguete enlatado. Se você cresceu comendo espaguete enlatado, talvez precise rever algumas memórias depois de saber o que realmente tem dentro daquela lata. Esse tipo de refeição pronta está muito mais relacionado à química da conveniência do que à qualidade gastronômica. Tudo começa com a massa, que já vem pré-cozida e acaba ficando ainda mais mole ao ser imersa em um molho de tomate espesso e açucarado. Essa textura grossa quase sempre é resultado do uso de xarope de milho com alta frutose e espessantes industriais, desenvolvidos para manter a consistência do produto ao longo do tempo. As versões com queijo raramente usam queijo de verdade. Em vez disso, aplicam um substituto em pó criado para derreter apenas o suficiente sem estragar, mesmo depois de meses estocado. E aquelas almôndegas que parecem tão convidativas? Na verdade, são embutidos camuflados, feitos a partir de subprodutos cárneos processados, misturados com amidos, conservantes e nitrito de sódio. Esse último ingrediente, o nitrito, é usado para preservar a cor e o sabor da carne, mas seu uso frequente tem sido associado a riscos potenciais para a saúde, incluindo possíveis ligações com câncer, conforme estudos mais recentes. Para garantir a longa vida útil, esses produtos são cozidos sob pressão e lacrados em latas que, em muitos casos, ainda são revestidas internamente com plásticos que contêm BPA, um composto químico que, ao ser aquecido, pode liberar traços prejudiciais. Depois de saber disso tudo, você ainda abriria uma lata de espaguete com o mesmo entusiasmo? Número 17. Shake de proteína pronto para beber. Os shakes de proteína engarrafados são vendidos como aliados da saúde e do ganho de massa muscular, com rótulos que destacam a alta concentração de proteína. Mas a verdade sobre o que vem dentro daquelas garrafinhas pode surpreender. Grande parte da proteína nesses produtos vem de isolados ou concentrados ultraprocessados, como a proteína de soja isolada ou o concentrado de soro do leite, que estão muito distantes de fontes naturais e integrais. Para manter a textura cremosa e garantir uma vida útil longa, as indústrias adicionam espessantes como carragena e goma xantana, além de aromatizantes artificiais que tentam imitar sabores como baunilha e chocolate. Para deixar o produto mais atrativo sem aumentar as calorias, são usados adoçantes artificiais como aspartame, sucralose e acesulfame de potássio. O problema? Estudos recentes publicados em revistas científicas revisadas por pares têm mostrado que alguns desses adoçantes podem alterar negativamente o microbioma intestinal, causando desconfortos digestivos em pessoas mais sensíveis. E mesmo as vitaminas listadas no rótulo, muitas vezes, são versões sintéticas, que o corpo nem sempre absorve com a mesma eficácia dos nutrientes presentes em alimentos reais. Ou seja, a embalagem pode parecer saudável, mas o benefício real pode ser bem mais limitado do que parece. Número 18. Molho tipo salsa de prateleira. Diferente daquele molho caseiro feito com tomates maduros, cebola e coentro fresco,
Os molhos prontos que ficam nas prateleiras dos mercados por meses têm uma composição bem diferente. A base, na maioria das vezes, é concentrado de tomate, não tomates frescos. Depois disso, os fabricantes acrescentam cebola e alho desidratados, aromatizantes artificiais e espessantes industriais para manter a textura uniforme. Para que o molho dure o máximo possível fora da geladeira, são usados conservantes como benzoato de sódio, um aditivo legalizado pela FDA, mas que dificilmente você teria na sua cozinha de casa. Esses frascos são processados termicamente e selados a vácuo. Esse processo elimina bactérias e aumenta a durabilidade, mas também destrói boa parte dos sabores e texturas naturais dos ingredientes originais. De acordo com uma análise de produtos feita em 2024, algumas marcas populares conseguem manter esse tipo de molho estável por até 18 meses na prateleira. Uma longevidade impressionante, mas que levanta a pergunta: será que algo que dura tanto tempo sem refrigeração ainda pode ser considerado fresco? Número 19. Chantilly em spray. O chantilly em spray, aquele que você coloca em cima de bolos ou bebidas quentes, parece um toque final leve e divertido. Mas o que tem dentro daquela lata pressurizada está longe de ser só creme e açúcar. Por trás da textura cremosa e aerada está uma mistura de estabilizantes sintéticos, emulsificantes e gases propelentes. O principal gás utilizado é o óxido nitroso, o mesmo usado em consultórios odontológicos e em motores de carros de corrida. Ele não apenas empurra o chantilly para fora da lata, como também ajuda a criar aquela textura espumosa. Para evitar que o produto se separe ou estrague durante o armazenamento, os fabricantes incluem ingredientes como mono e diglicerídeos, espessantes artificiais e gomas alimentares. Esses aditivos ajudam o chantilly a manter sua forma mesmo depois de aberto, mas tornam o produto altamente processado. O resultado é uma espuma doce e estável, criada mais com base na engenharia de alimentos do que em qualquer tradição culinária. Depois que você sabe o que realmente tem ali dentro, talvez os seus doces nunca mais tenham o mesmo gosto. Número 20. Xaropes saborizados com frutas. Seja em panquecas, sobremesas ou bebidas geladas, os xaropes saborizados com frutas estão por toda parte. Mas quase nenhum deles contém fruta de verdade. A maioria desses produtos é feita basicamente de xarope de milho com alta frutose, combinado com ésteres sintéticos que imitam o sabor das frutas e corantes artificiais que simulam sua aparência. O sabor de morango ou mirtilo. Fruto de compostos químicos desenvolvidos em laboratório, não da natureza. Os tons vibrantes vêm de corantes como o vermelho número 40, o amarelo número 6 e o azul número 1, todos derivados do petróleo. Esses mesmos corantes já foram banidos ou severamente limitados em países da Europa por possíveis efeitos sobre o comportamento infantil. E quanto ao açúcar? 2 colheres de sopa desses xaropes podem conter mais de 20 gramas de açúcar adicionado, uma quantidade equivalente ou até superior à de refrigerantes comuns. Graças a uma combinação de conservantes e espessantes, esses produtos conseguem durar meses ou até anos nas prateleiras sem alterar sua textura. Ou seja, o que parece um toque doce e frutado é, na verdade, uma fórmula industrial longe de qualquer árvore ou pomar. Comente aqui embaixo qual desses alimentos te surpreendeu mais, ou qual deles você vai tirar da sua cozinha a partir de agora. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!